Boa tarde a todos presentes. Sejam todos bem-vindos a mais um webinário do Telesaúde Bahia. Me chamo Viviane Patrocínio, faço parte da Teleeducação do Telesaúde Bahia. Hoje, nosso webinário tem como tema condicionalidades da saúde do programa Bolsa Família. E teremos três palestrantes, que daqui a pouco, Vanessa Cabral, da área técnica de alimentação e nutrição aqui da Diretoria de Gestão do Cuidado, da CESAB, vai fazer a abertura do webinário. Antes de convidar a Vanessa, eu vou trazer alguns informes aqui, né, importantes para vocês. Vocês estão acompanhando a gente aqui. A gente vai colocar algumas informações. Se vocês tiverem algumas dúvidas durante o webinário, vocês podem colocar aqui no chat do Teams, que a gente vai compartilhando, né, as dúvidas, e no final vai sanar, né, essas dúvidas de vocês, tá certo? Eu vou pedir para todos vocês de ligarem a câmera e o microfone, os profissionais que estão entrando aqui na sala, tá bom? Para a gente ter um webinário brilhante e excelente aqui nessa tarde de hoje, tá certo? Agora eu vou convidar Vanessa Cabral para desejar boas-vindas e iniciar nosso webinário de hoje. Com você, Vanessa. Obrigada, Viviane, da área técnica de alimentação e nutrição, gestão da Diretoria de Gestão do Cuidado. Damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui para assistir a nossa web. Nós agradecemos também pela colaboração, né, neste probleminha técnico que nós tivemos, tá? Nós sempre programamos, né, a web, tanto no início da primeira vigência, quanto no início da segunda vigência, um momento oportuno para que as pessoas possam aprimorar os conhecimentos a respeito das condicionalidades da saúde do programa Bolsa Família, né, aproveitando aí que a vigência está começando. A gente agradece também, né, o aceite das nossas parceiras lá do Ministério da Saúde, da coordenação de ações intersetoriais da atenção primária à saúde, Kátia Souto, a coordenadora, e Maria da Guia, a assessora técnica. Né? Então, as duas colegas também, o nosso obrigado por essa participação aqui. Vou passar a palavra para vocês, tá? E depois da fala do Ministério, a gente vai ter a fala de Cris Gomes, a nossa analista de sistemas, aqui também da Diretoria de Gestão do Cuidado, coordenadora do Núcleo de Informação em Saúde. Então, a gente vai ter uma tarde aí muito preciosa, né, muito rica de conhecimento, e eu desejo que todos aproveitem. Um bom evento para todos nós. Eu passo a palavra agora para a Kátia Souto. Boa tarde, é com grande alegria que estamos aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Acho que discutir o programa Bolsa Família, as condicionalidades da saúde, sempre é um grande desafio, principalmente trazer, né, essa temática do programa Bolsa Família no campo da cidadania, do respeito, do acesso às políticas públicas, no nosso caso, da saúde, né, Vanessa? Eu acho que isso coloca para nós no cotidiano sempre esse desafio. Nós preparamos uma apresentação, a da guia vai estar projetando aí, mas eu já vou começar a falar, né? Uma das grandes questões que a gente coloca é a intersetorialidade. Aí as pessoas perguntam, mas o que é esse programa Bolsa Família Intersetorialidade? Que envolve três áreas, né? Três setores importantíssimos de políticas públicas: a saúde, a assistência social e a educação. E quando a gente fala do termo intersetorialidade, nós não podemos só pensar que é uma articulação intersetorial entre diferentes setores, mas na concretude. Como é que de verdade a gente consegue colocar essa intersetorialidade na vida real das pessoas? É no território vivo. Que território é esse? Como é que esse território se expressa? Qual é a diversidade desse território? E principalmente pensar que ao fazer essas intersecções da intersetorialidade, ela coloca a gente pensar quais são as políticas públicas que compõem cada um dos setores. Então, quando a gente está falando das condicionalidades de saúde, do programa Bolsa Família, e como é que ele vai desenvolver a ação intersetorial com assistência e educação, e no nosso caso, né, nós temos as crianças de 0 a 7 anos,
para acompanharmos, monitorarmos a vacinação, conforme o nosso calendário nacional vacinal, e o estado nutricional dessas crianças. Veja que só aí, a gente falando das crianças, a gente já vai enxergar como grande desafio 3 grandes políticas públicas da saúde. Uma já é a de alimentação saudável, né, que Vanessa, inclusive, faz parte aí na área técnica, e nutrição. Como é que a gente olha para esse lugar? E aí depois a gente vai estar olhando quando pensamos na vacinação. Aí nós já vamos falar de um outro lugar, que é a imunização. Mas veja que ao mesmo tempo que a gente vai falar disso, desses programas ou políticas públicas, a gente vai falar de linhas de cuidado. Então, mesmo essa criança que a gente vai acompanhar de 0 a 7 anos nessas 2 condicionalidades, nós precisamos e sempre colocamos que as nossas condicionalidades da saúde são janelas de oportunidade para trabalharmos a integralidade do cuidado. Então, ao acessar essas crianças para olhar se elas estão cumprindo a condicionalidade, informar a assistência social, a gente já sabe que é o cadastro único que vai nos colocar quem são essas famílias beneficiárias para nós na saúde fazermos o recorte dentro do nosso sistema para essas crianças. E aí, quando olhamos para isso, a gente vai verificar e identificar a realidade de cada criança. Grande maioria das nossas crianças que nós acompanhamos são crianças negras, então aqui já vai dialogar com uma outra política, a política de saúde da população negra, mas também com a política de saúde da criança e do adolescente. Então veja que ao falar das intersetorialidades, a gente fala também das políticas públicas que dialogam com aquela assistência social, ela estar presente como orientadora disso, porque nós estamos falando daquelas crianças com maiores situações de vulnerabilidade social e econômica, por isso que elas estão no programa Bolsa Família. Tá? Quando a gente olhar para a condicionalidade das nossas mulheres gestantes, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos olhar a política de saúde da população negra, porque a maioria são mulheres negras, nós vamos olhar a política de saúde para as mulheres, nós vamos olhar também vários programas e incentivos que dialogam. A base principal é a nossa Política Nacional de Atenção Básica, a PENAB, que traz, inclusive, nas suas disposições e atribuições, informando, porque muitas vezes nesse desafio da intersetorialidade, fica assim, não, nós estamos fazendo um trabalho para assistência. Não, todos e todas as beneficiárias do Sistema Único de Saúde, que pertence ao programa Bolsa Família, são usuárias e usuários do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a intersetorialidade, ela traz esse grande desafio da gente pensar lá no território, essa articulação entre esses diferentes atores, esses diferentes setores, e eu diria que o grande desafio mesmo é compartilhar poderes e saberes, principalmente poderes, né? E aí poder a gente vai entender como um todo, tanto de priorização, quando você define como uma prioridade, você coloca isso, como agregar valor no trabalho que você desenvolve. Então, para nós da saúde, trazer este olhar de acompanhar as condicionalidades como uma janela de oportunidade para a integralidade do cuidado, é também fazer com que toda a nossa atenção primária em saúde, todas as nossas equipes de estratégia da saúde da família e da atenção primária, olhem para essas crianças, para essas mulheres, como usuárias e usuários do Sistema Único de Saúde e possam produzir um acolhimento, né, absolutamente humanizado e principalmente com respeito a essas situações de vulnerabilidade e com respeito à diversidade. Esse território, aí pode voltar do território, esse território vivo, eu gosto muito de destacar a apresentação que coloca na territorialidade 3 itens importantes, né? Ali no final a gente vai estar falando assim, que são 3 dimensões do território. Uma é a política, as relações desse espaço, em que o território é visto como um espaço delimitado, mas um espaço também que tem essas relações de poder que se organizam dentro desse território. E isso vai expressar uma maior ou uma menor prioridade do programa Bolsa Família pelos gestores locais. O outro é o cultural simbólico, que são aspectos muito
Se, por exemplo, nós nesse simbólico cultural identificamos nessas famílias, famílias quilombolas, famílias indígenas, famílias que estão em assentamentos, em espaços rurais, famílias ribeirinhas, que são as famílias que acabam tendo um recorte socioeconômico muito forte no nosso país, é preciso a gente olhar para esse território e apropriar desse espaço simbólico para poder desenvolver as ações. E, por fim, importantíssimo são as relações econômicas. Vou lá para o quarto de linha, para poder ver se consigo. Esse espaço econômico, das relações econômicas no recurso, ele é fundamental. E aqui eu faço um destaque, porque muitas vezes as pessoas ainda têm muita fake news falando, o Bolsa Família, as pessoas se acomodam. Não, gente. O Bolsa Família gera economia local, inclusive desenvolvimento econômico, social para essas famílias, mas também para o comércio, para os poderes estabelecidos ali. Então, ela é muitas vezes a fonte de recursos maior daquele território. Então, é importante que a gente pense isso e como é que isso pode repercutir, porque uma cidade que tem essa repercussão, ela vai também promover saúde, promover cidadania, e isso significa também trazer para aquele ambiente, né, a participação dessas famílias, seja na geração de empregos, seja na geração de condições socioeconômicas melhores, uma vez que a gente também tem a condicionalidade da educação. Sabemos também que acompanhar essas crianças de 0 a 7 anos, tanto o estado nutricional quanto a vacinação, é a defesa da vida, é a defesa da saúde, que essas crianças, nesse período de desenvolvimento físico necessário e emocional, pode também contribuir para o desenvolvimento cognitivo dela e alcançar aquilo que nós sempre desejamos, que é o programa Bolsa Família ser e ter como horizonte, né, rompermos com o ciclo intergeracional da pobreza no nosso país, que tem raça, tem cor e tem gênero. Pode ir passando, da guia. Pedindo para você, pode passar, já falei esse todo também. Eu acho que é importante agora a gente entrar nas condicionalidades. A carta dos nossos usuários, os direitos, aí a gente entra já no programa Bolsa Família, que daqui a pouco eu vou dividir esse diálogo, essa roda aqui com ela. Pode ir passando. Essa Ela gestão desativou das lá. Isso que você condicionalidades, está falando. não podemos perder de vista que ela é, além de uma articulação intersetorial, uma articulação Pega interfederativa, um onde fone aí, nós tem devemos não? trabalhar União, estados e municípios. Isso é estratégico, isso é fundamental, cada um sabendo a sua responsabilidade, porque é assim, ao definir as responsabilidades das 3 esferas de gestão, que nós podemos, de fato, desenvolver melhor o nosso papel, a nossa corresponsabilidade conjunta. Então, nós temos como objetivos as condicionalidades: promover saúde e prevenir doenças, quebrar o ciclo da pobreza, que a gente promove o desenvolvimento infantil e a saúde dessas famílias, contribuindo assim para que elas possam ter maiores oportunidades de desenvolvimento pleno, tanto a médio quanto a longo prazo, e reduzir a pobreza estrutural. Garantir direitos básicos. Acesso à saúde é um direito básico garantido pela Constituição brasileira. O outro também é nós melhorarmos os nossos indicadores de saúde pública. Ao monitorar a vacinação, o estado nutricional de crianças e a saúde da gestante, o programa contribui para reduzir mortalidade infantil, mortalidade materna, melhorar a qualidade de vida dessas comunidades e outros estudos que a gente vai falar aqui para vocês, como, por exemplo, a adesão ao tratamento da tuberculose, da hanseníase. Tudo isso são indicadores de pesquisas que apontam que as famílias acompanhadas do Bolsa Família promovem, portanto, promovem saúde. Da guia. As condicionalidades, eu já falei, acho que podemos avançar para elas. Essa também, pode passar, vamos lá. Isso aqui, olha só o resultado ainda parcial dessa primeira vigência, né? O número de beneficiários aqui da Bahia,
para serem acompanhados, o percentual de cobertura, mais uma vez, parabéns para o Estado, e isso aqui é parcial, viu, gente? A gente ainda não terminou de consolidar todos os dados, porque finalizou agora no dia 31, ou seja, ontem, dia 2, é que está subindo tudo para que a gente possa conhecer de fato esses dados, né? Da Bahia, assim como os dados nacionais, é um resultado parcial mesmo dessa segunda vigência, mas a Bahia sempre tem ultrapassado. Eu acho que o grande desafio na Bahia ainda para nós é a cobertura, acessar as nossas crianças. Ainda tem sido um grande desafio. Mas olhando aqui para o geral, então, nós temos aí, no geral, 3.870.000, vamos arredondar assim para acompanhar, e desses 3 milhões estão acompanhados, lembrando que são dados parciais, dia 30 de janeiro. As crianças a serem acompanhadas, 850.870, ainda perfazendo um total de que a gente estaria acompanhando 554.570, seria 65,18%. Quando nós acompanhamos, aí sim, gente, a vacinação, olha aí, 99,47%, os dados nutricionais, 99,52%. Então, nosso desafio é acompanhar. Na hora que a gente acessa essa criança, nós fazemos de fato o que se diz o dever de casa. Quando a gente olha para gestantes, aí também vamos ver que a gestante nós temos 99% do pré-natal acompanhando e 70,80% dos dados nutricionais. Lembrando que o dado nutricional não é uma condicionalidade, mas é uma decisão nossa da saúde, pela importância que nós sabemos que é acompanhar o estado nutricional da gestante, não só para que ela possa, né, manter uma gestação saudável, mas também para que a sua criança, o seu bebê, nasça de forma mais saudável. Quando nós olhamos dentro da vigência para as vulnerabilidades maiores de populações como indígenas e quilombolas, nós também vamos ver que o acompanhamento ele segue um pouco o mesmo do nacional, né? Do nacional e do estadual no geral. Quando você acompanha, você atinge um percentual altíssimo das crianças. O nosso desafio continua sendo acompanhá-las. Então, de um total de 17.000, geral, está acompanhando 9.944, o que corresponde a 67%. E dessas, 4.719 a serem acompanhadas e 1.965. Então, veja que o desafio continua sendo o mesmo. Acessá-la para acompanhar, porque na hora que a gente acompanha, a gente consegue fazer a vacinação em 99% e os dados nutricionais também. O mesmo vai acontecer com a nossa gestante, fazendo paralelo com a gestante em geral, a indígena e a quilombola em termos de percentuais de acompanhamento, né? Temos aqui, inclusive, 100%. Agora, o grande desafio continua sendo as crianças e a vacinação. Nós precisamos identificar quais são as dificuldades no território, e é por isso que é importante a articulação interfederativa. Qual é a dificuldade no território? É esse desafio ainda de transformar a janela de oportunidade na integralidade do cuidado? É o desafio de fazer com que, no momento em que faz o acompanhamento da vacinação, faz também do estado nutricional? É a ausência de balança, por exemplo? É a ausência, é a distância, é a ausência da equipe, de formação. Isso aí só o território que vai nos dizer, né? Quais são os desafios que são colocados ainda para nós pensarmos. E considerando que são crianças de 0 a 7 anos, a gente sabe que de 0 a 2 anos você tem um período de várias vacinas a serem dadas, e isso faz com que a gente coloque. Por isso que ampliar a estratégia da saúde da família é incluir essa percepção, né, de que as famílias beneficiárias do Bolsa são famílias do Sistema Único de Saúde, transformando essa janela de oportunidade e integralidade do cuidado, é estratégico, é fundamental para que a gente desenvolva. E aonde se dá a articulação intersetorial aí? Você pode pegar essas crianças, né, particularmente quando elas entram já na escola, na creche,
ou na pré-escola, a gente tem aí a política nacional e o esforço da vacinação nas escolas e o programa Saúde na Escola. Então, a gente pode também trabalhar de forma na articulação intersetorial desses dois programas para ampliar o acesso dessas crianças à vacinação. Acho que isso é o outro, nós trazermos, de fato, a compreensão do estado nutricional para a integralidade do cuidado. Às vezes, uma criança pode estar chegando na unidade básica por outro motivo e a gente, naquele momento, não identifica que ela é do Bolsa para fazer isso. Acho que isso também é um desafio. Para isso, depois, aí, quando a guia for apresentar, ela já vai colocar o que a maioria de vocês já sabe, que a gente tem um incentivo agora específico, né, que à medida que vocês identificam, a equipe da Estratégia da Saúde da Família vai receber um recurso a mais. Acho que pode passar o próximo da guia, que eu acho que já está chegando na hora do nosso diálogo conjunto. E agora, esta parte aí eu passo para a da guia, que é a nossa assessora que acompanha o Nordeste com dados. Isso ali é a tradução do que a gente apresentou naquela mandala agora, né, de forma semáforica, mas eu acho que é importante, porque aí a gente vai estar falando dos níveis de desafios que nós temos de acompanhamento, tanto do público em geral, quanto em especial das crianças. Vou continuar aqui com vocês, aí no final da apresentação eu volto de novo, mas a gente tem essa dobradinha aqui da equipe. Maria da Guia. Boa tarde a todos. É muito bom, muito prazeroso estar aqui com vocês nesse momento. E a gente vai conversar um pouquinho, né, dando continuidade às questões de dados e questões também que envolvem o acompanhamento direto dentro do próprio sistema na inserção de dados. Então, a distribuição semafórica, né, ainda do público geral, e lembrando que é o resultado parcial ainda dessa segunda vigência, é importante vocês observarem que dentro dos municípios, né, até o momento, não temos nenhum município abaixo de 50% de acompanhamento. Então, isso é um dado muito importante quando a gente começa a pensar, a refletir sobre isso. É sinal de que o município está o Estado, junto com os municípios, estão desenvolvendo um trabalho de acompanhamento muito importante, né? Melhorando a sua identificação desse beneficiário e também melhorando o acompanhamento dessas crianças, dessas mulheres e dessas gestantes. Se observar bem, né, o número de municípios que se encontram na faixa acima de 80% melhorou muito em relação à primeira vigência, e, nesse sentido, aumentou, saiu de municípios que estavam na faixa amarela, estão, na verdade, né, de 13,7% para 76,7% desses acompanhamentos. Então, na nossa análise, a gente entende que, quando os dados, né, foram totalmente validados, esse número vai passar de 80% de acompanhamento, né, que é a meta inicial na primeira vigência, e provavelmente o Estado da Bahia vai ultrapassar a meta do primeiro semestre. Eu trouxe o nosso carrinho da criança, né, só para ficar mais fácil de visualizar, e a gente aqui tem um dado importante que a gente pensa muito nessa questão da migração dos dados, né, do ESUS para o nosso sistema. E aí a gente percebe que de todos os dados inseridos, apenas 15% deles subiram, né, migraram. E aí a gente fica pensando quais foram os entraves que fizeram com que esse dado não subisse. Um pouquinho na frente, nós vamos ver alguns tipos de inconsistência que talvez seja importante a gente repensar sobre ela. Mas, de modo geral, o acompanhamento da criança, após ela ser localizada, ele vem acontecendo e ele vem subindo. O mesmo acontece com o dado da gestante, tá? Embora, no caso do pré-natal, esse dado ele sobe em muito maior proporção, né? Ele chega a ter um aproveitamento de 86%. Então, é uma disparidade muito grande daquilo que a gente insere de dados de criança para os dados de gestante. Lembrando que, até o ano passado, a gente não migrava dado de vacinação separado do dado de peso e altura,
né? E esse ano a gente já conseguiu fazer isso, o dado sobe de forma separada, que era um dos grandes problemas, dos grandes desafios que a gente enfrentava no acompanhamento dessa criança na UBS. Eu trouxe agora os motivos de descumprimento, de não acompanhamento desse público geral. E aí, gente, o número, né, ele continua sendo expressivo, ele não tem muita alteração de uma vigência para outra, mas o motivo de não acompanhamento com o beneficiário não reside no local e o do não acompanhamento como motivo ausente, ele continua grande, né? Ele continua somando os dois, dá mais de 60%. E aí a gente precisa compreender o que acontece aqui, né? Para a gente não cair no erro, né, de culpabilizar esse beneficiário. O que será que está acontecendo? É mudança de território? Ele não conseguiu se desvincular do outro município, da outra unidade, e, portanto, ele não está sendo encontrado? A gente precisa realmente refletir sobre o que significa isso. Não apenas deixar o número como um número isolado. Quando a gente vai para o acompanhamento das crianças, aí a gente tem uma informação grandiosa quando a gente cai no motivo de descumprimento nutricional por horário de atendimento da UBS. A gente sabe que quem leva essa criança para a unidade é o responsável ou a mãe, né? Mesmo tendo várias unidades com horário estendido, é preciso a gente rever essa situação para avaliar o porquê que esse responsável não está levando essa criança para a unidade. Em relação à vacinação, o que Kátia colocou, né, como um dos grandes desafios a ser vencido, de um modo geral, pelo nosso acompanhamento dessas crianças no sentido da cobertura vacinal, nós temos dois importantes motivos, né? O descumprimento pela recusa do acompanhamento e o descumprimento pelo responsável que não cumpriu a condicionalidade. Isso vai dar mais de 60%. É uma informação, é um dado muito valioso. Se a gente pensar também que essa vacina pode ser apenas da Covid, não é do restante das vacinas, né? É da vacina mais direcionada. E aí, o que a gente pode trabalhar para melhorar essa questão dessa acessibilidade para essa pessoa, melhorando a informação e melhorando também, né, a oferta desse insumo, trazendo a importância daquela repercussão, daquele não vacinação para aquela criança, até porque a criança ela é um meio, né, de transmissão de vários tipos de problemas para o restante da população. Quando a gente vai para o quadro do motivo de descumprimento e não acompanhamento das gestantes, a gente esbarra em dois grandes dados, né, duas grandes informações. O pré-natal por recusa de acompanhamento e o pré-natal por falta de oferta de pré-natal. São duas situações importantes na APS, né? Dentro daquela equipe que acompanha aquele público que já é inserido, que já faz parte como usuário, e naquele momento aquela mulher foi identificada como gestante. Na recusa do acompanhamento de pré-natal, esse percentual chega a 29%. Mas a gente precisa pensar o seguinte: o pré-natal é uma condicionalidade obrigatória que aquela gestante precisa cumprir para que ela receba aquele benefício, né? O que eu preciso compreender que essa informação está chegando? É uma recusa porque ela não quis fazer o pré-natal? É uma recusa porque na hora que ela chegou na unidade, o profissional não tinha disponibilidade para realizar aquela consulta naquele momento e ela foi embora porque não havia tempo? Ou a recusa foi por falta realmente de horário, que o horário não era suficiente, compatível com as necessidades daquela beneficiária, visto que ela pode morar num lugar, trabalhar no outro, isso é necessário que essa consulta aconteça no território onde ela trabalha e não onde ela reside. É importante a gente trazer essas observações na discussão quando a gente estiver tanto com o gestor quanto os profissionais. E aí eu trago a novidade, né, do novo
financiamento da APS, que não é tão mais novidade assim, já foi apresentado o ano passado. Eu estou trazendo novamente só como resgate, para a gente relembrar, principalmente porque a gente acaba tendo mudanças, né, de gestores. No início do ano isso acontece de uma forma mais frequente. E aí a importância da gente trazer, né, para o nosso conhecimento, para o nosso dia de trabalho, como se dá esse novo financiamento atendendo a esse público. E aí a gente tem, né, os critérios de cálculo, quando a gente traz o público idoso ou criança, quando a gente traz o BPC ou quando a gente traz o PPF. E aí a gente sai do incentivo de 1,2 para 2,5, quando aquele idoso ou aquela criança faz parte, no nosso caso, do PBF, visto que a gente não trabalha com o BPC. A novidade também, né, que saiu em relação ao CPF, que ele passou a ser um novo identificador prioritário no CadSUS. É importante que a gente comece a pensar no CPF como identificador de entrada em todos os nossos registros da APS. Muitas vezes o beneficiário ele é registrado sem esse CPF e às vezes, né, isso acaba impactando em várias situações de não ausência, de não encontrado aquele beneficiário, porque o CPF não foi registrado corretamente ou deixou de ter o registro. Vamos entrar na importação dos arquivos, né, no PEC. Eu vou trazer alguns pontos importantes dessa instalação, desse arquivo, para que possa haver o acompanhamento. E a gente vai tentar trazer os principais pontos, né, de gargalos em função desse não arquivo instalado, tá, pela administração do gestor. Então, quem pode realizar a instalação do PEC? Quem pode utilizar a instalação do PEC é o administrador municipal. Ele tem ação e atualização, né, no ESUS. É dele essa responsabilidade. E é importante que ele esteja vendo isso a cada gestão, a cada período de transição de profissionais, de outros gestores, para que esse dado seja atualizado. Como identificar, após a instalação do arquivo, o beneficiário no PEC? Então, ao visualizar a folha rosto do cidadão como beneficiário, no arquivo importado da vigência atual, ou seja, da vigência que está iniciando a inserção dos dados, será apresentada a sinalização de que ele é beneficiário do programa Bolsa Família. Então, do jeito que está aqui na tela, na hora que se identifica, aparece esse cidadão como beneficiário. Enquanto a Maria da Guia retorna ali, olha, veja que quando a gente está trazendo isso, o território vivo, né, da guia, que vai conseguir saber o que está acontecendo, né? E por isso é importante essa articulação nota. Opa, voltou, pronto, vai lá, da guia, sobre o beneficiário. Reforçando, né? Já ligou, não está aparecendo. Quando aparece, né, a folha rosto, que vocês conseguem fazer essa identificação, vocês vão identificar de imediato que esse cidadão é um cidadão beneficiário do Bolsa Família. Bora. E quais os perfis de acesso no e-gestor? É uma dúvida frequente de muitos dos gestores, né, principalmente daqueles que entraram recentemente na gestão do programa. O gestor do Fundo de Saúde, do gestor estadual ou municipal, é ele que tem esse acesso, é ele que pode cadastrar os outros perfis, e é o CNPJ desse gestor, que é do fundo, que vai fazer esse papel. O gestor da atenção básica, o que ele pode fazer? Ele não pode cadastrar perfil, mas ele pode fazer todos os outros acompanhamentos. O gestor do programa, ele tem um CPF responsável e ele acessa os sistemas. E os outros usuários do estado ou do município não podem acessar os sistemas. Ele pode visualizar vários outros campos, mas acessar o sistema não. E qual o papel de cada perfil? O gestor do fundo, né, do fundo estadual ou do fundo municipal, ele é o usuário responsável por cadastrar cada gestor da atenção básica na plataforma do e-gestor.
a gente recebe muitas dúvidas, né, do pessoal perguntando, ou pedindo para a gente fazer esse cadastro. A gente não pode fazer esse cadastro, a gente não acessa esse dado. Quem faz isso é o gestor do fundo. O gestor da atenção básica. O gestor da atenção básica, ele é o usuário responsável por gerenciar os demais perfis do sistema. O gestor do programa, ele é o usuário que acessa algum sistema ou módulo da APS concedido pelo esse gestor municipal, pelo esse gestor da atenção básica, que já cadastrou ele nesse perfil. O gestor responsável pelo DICEI, pelo CESAI e pelo DICEI é o usuário do acesso aos perfis de gestão do DICEI. Os outros usuários dos estados ou municípios com acesso limitado são usuários com perfis de acesso a um sistema ou módulo específicos com permissão limitada. Então, e aí, para tudo isso, você tem que lembrar que você precisa manter o seu acesso ao e-gestor atualizado. Se você passar de 90 dias, você não vai conseguir acessar o sistema. Sendo assim, né, os usuários precisam estar acessando esse sistema da APS para que ele se mantenha ativado. E para reativar, caso tenha ultrapassado os 90 dias, é necessário solicitar a reativação pelo gestor da atenção básica, clicando, né, na aba Gestor da Atenção Básica. Na hora que ele clicar na aba Gestor da Atenção Básica, vai aparecer a listagem de usuários cadastrados como gestores da atenção básica será exibida, e os gestores com acesso desativados exibirão do lado direito o botão Reativar. Reativando esse botão, o usuário volta a ter acesso ao sistema. E aí, gente, diante de tudo isso, a gente precisa compreender, para que esses dados subam ao sistema, eu preciso que eles sejam qualificados. Quando eu digo qualificar os dados para que eles sejam, né, todos migrados dentro do sistema após a inserção deles, no sistema PBF, PEC ou sistema próprio, eles precisam estar corretos, eles precisam estar completos e atualizados. Para que o acompanhamento dessas condicionalidades, como vacinação, peso, altura, pré-natal, entre outras, né, retrate a realidade realmente em relação à sua saúde e não apenas um cumprimento daquela condicionalidade pelo beneficiário. A Kátia trouxe muito bem a importância em relação ao pré-natal da gestante, né? A condicionalidade diz que essa gestante só precisa fazer uma consulta de pré-natal. Esse é o critério, né, estabelecido pelo sistema. Entretanto, a gente entende que essa gestante precisa estar bem acompanhada para que ela possa ter a garantia de um pré-natal de qualidade, essa criança nasça saudável, nasça bem, e também que ela tenha um parto favorável, né? E aí, para isso, ela precisa ter minimamente garantida de 6 a 7 consultas, não menos que isso. E que seja acompanhado também o estado nutricional dessa gestante, para a gente prevenir prematuridade materna, desse bebê nascer antes do tempo, prevenir algum outro tipo de complicações de agravos gerados em função de uma anemia, em função de um estado, né, não nutricional que essa mulher pode ser envolvida durante esse percurso gestacional. E como qualificar esses registros no PBF? Essa qualificação, ela vai se dar a equipe, né, utilizando a equipe da saúde da atenção primária, acompanhando as condicionalidades dessas famílias, na medida em que esse usuário ele adentra a unidade. Então, fazer dessa janela de oportunidade um momento de captar esse beneficiário, captar essa pessoa, que seja numa consulta porque aquela criança foi fazer a vacina, que seja numa consulta porque ela estava com a crise de amigdalite, ou que seja uma consulta porque a criança foi fazer um atendimento de saúde bucal. E aí eu aproveitar esse momento para compreender que tipo de atenção essa criança precisa, essa família precisa, essa gestante precisa, e assim qualificar a minha informação. E aí eu tenho o passo a passo para qualificar esse registro
no PBF, SUS Atenção Básica ou Sistema próprio. O primeiro passo é eu realmente fazer a identificação de quem são esses beneficiários. E aí eu vou identificar as famílias beneficiárias do Bolsa em toda a área de abrangência. O sistema vai importar essas informações automaticamente do Ministério da Cidadania, mas agora também é possível, tá, importar os beneficiários pelo prontuário próprio, prontuário eletrônico. E dentro do acompanhamento das condicionalidades, novamente, a gente tem peso e altura nas crianças menores de 7 anos ou até 7 anos incompletos, acompanhando o seu estado nutricional e acompanhando o calendário de vacinação. A gestante, em relação ao pré-natal completo. Lembrando que o critério para esse tipo de condicionalidade é uma consulta. E outros dados que forem relevantes. O registro no sistema. As informações devem ser inseridas no e-gestor ou no SUS APS. Depois de lançadas, os dados são enviados para o CISAB e consolidados no sistema do PBF. No módulo do PBF, é possível consultar o status de acompanhamento dessas famílias, desses beneficiários. Nós temos também a possibilidade de corrigir as inconsistências que podem ter sido geradas em função de um dado que não foi colocado adequadamente. Por exemplo, a correção de um CPF, a correção de um cartão do cadastro único. Verifique se há dados incompletos, como nome errado, falta de CPF, cartão nacional de vacina. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Sim, estou ouvindo. Ok. Então, que ela também que seja regularizado junto a essa família e atualize o seu registro no SUS e na APS ou no próprio sistema local, e também que seja utilizado o SICOM, né, para avaliar o erro de algum dado no CAD único. E aí, após essa inserção e após a verificação e a correção dessas inconsistências, eu vou ter a validação desse dado e o envio dele. O dado, né, ele certifique-se que eles foram validados e enviados ao Ministério da Saúde de forma correta dentro do prazo da vigência. Então, um exemplo, né? A vigência de 2026, ela não abriu ainda para a inserção de dado, mas para a coleta, ela já iniciou no dia 1º de janeiro. Então, aquele usuário, aquele beneficiário que foi na unidade no dia 2 de janeiro, para qualquer tipo de atendimento, se foi feito a avaliação, se foi feito o acompanhamento dessas condicionalidades, assim que o sistema abrir, é só realizar a inserção desse dado. E, reforçando, nós temos os tipos de inconsistência, né? O cartão nacional de saúde de forma inválido, ou seja, o número dele está incorreto, ou porque o dígito está errado, ou porque está faltando algum dígito. O cartão nacional de saúde não consta no CAD-SUS, ele não foi encontrado na base de dados do CAD-SUS, então não tem como esse cartão ele ser válido. Data de nascimento divergente. Às vezes a gente encontra essa questão. Já encontramos questões também, a gestante está inserida, mas ela está com o sexo masculino. Não vai impactar aqui, mas impacta na hora que ela deixa, né, de receber o benefício dela por algum tipo de repercussão. Possui vínculo com outra equipe. Quando o cidadão já está cadastrado em outra equipe, respeitando as regras estabelecidas na nota técnica de cadastro, ou seja, esse dado não vai migrar. É preciso que a equipe, o gestor faça a vinculação desse beneficiário a essa equipe, ou esse dado não vai poder migrar. E nós temos também, né, a oferta de educação permanente, ela vem já há algum tempo, né, sendo trazida pela coordenação. Nesse momento, a gente está pensando, né, em trazer vários outros tipos de processo de capacitação para estar junto com vocês, mas a gente permanece ainda, tá, com alguns que já foram iniciados, como o curso do Bolsa Família, que permanecem aberto, e a possibilidade de realização dele vai até setembro de 2026.
pelo menos neste momento. Pode ser que ele seja estendido por mais um outro período. Nós temos um trabalho em articulação com os profissionais do Mais Médico através da coordenação do MAV e com os gestores do PBF e com as equipes de saúde da família. Vamos trazer também esse ano ainda, né, nossas reuniões junto com os nossos gestores e agora mais próximo da gestão dos apoiadores da APS, para que a gente possa ter um trabalho fortalecido, para que a gente possa também ter mais um nível de capilarização desses beneficiários de uma forma mais efetiva. Aqui a estratégia do curso, né, que eu falei, que ainda permanece, mas a gente também tem oferta de um lançamento para um novo curso, e todos esses cursos de capacitação, é importante que ele seja divulgado, que ele leve, né, para todos os profissionais, médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, o ACS, enfim, para todas as unidades e públicos que vocês puderem divulgar. E reforçando, né, a Kátia trouxe um pouco disso em relação aos impactos, né, do programa Bolsa Família nas questões de saúde, nas questões de vida da maior parte desses beneficiários. Na mortalidade materna infantil, a gente teve uma redução de 17%. Na taxa de proteção da mortalidade materna, né, chegou de 18%. Em relação ao baixo peso ao nascer e aos impactos na redução da prematuridade, foi um impacto de 11%. A mortalidade infantil ainda continua, né, como um grande desafio nas nossas ações políticas. A redução de 41% na incidência de HIV e AIDS e 50% no risco de suicídio. O nosso índice, os nossos dados apontam, né, que é uma população jovem que acaba sendo acometida na maioria desses agravos. Aumento de 26% na taxa de cura da hanseníase. Na educação, observou-se diminuição da evasão escolar, na redução do trabalho infantil, melhoria dos indicadores de distorção e idade série. É um dado super importante, principalmente para os nossos jovens, para as nossas crianças, a importância e a potencialidade que eles podem ter, pensando a nível futuro, como impacto na economia do nosso país. Na dimensão nutricional, dados do CIVAM demonstram melhora significativa no estado nutricional de crianças de 0 a 6 anos. Redução da magreza acentuada em 4,9% para 3,76% e aumento no IMC adequado de 58,26% para 67,46%. A gente sabe que o desenvolvimento infantil, principalmente até os 2 anos, é fundamental, né, para melhorar o desenvolvimento cognitivo dessa criança e ela poder ter condições melhores de estudo e de aprendizagem. E nesses 20 anos analisados, a mortalidade geral dos beneficiários caiu de 18% de queda em todas as faixas etárias, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que tem aqui, para além da mortalidade, é a redução, né, de internação, de mortalidade infantil e a hospitalização de mulheres e homens com 70 anos ou mais, que cai pela metade. Ou seja, esses homens e essas mulheres estão melhorando o seu quadro desculpa, a gente agora atrapalhou um pouquinho, de doenças, né? E que acaba impactando tanto na mortalidade quanto nas questões de morbidade. E aí é uma redução de gasto, né, para o sistema público de saúde, para que o governo possa investir em mais ações políticas de saúde e de outras políticas também que possam melhorar a vida dessas pessoas. E nós temos nas nossas recomendações, a gente não pode deixar de pensar e de sempre estar trazendo, pontuando, né, algumas que são fundamentais para que a gente possa garantir o acesso e do direito à saúde dessas pessoas e aos outros direitos sociais. O que eu recomendo, assim, que o acompanhamento seja realizado na rotina da ESF e da APS,
ou seja, nas consultas de saúde, em visitas domiciliares, e de competência desses municípios, essa definição, o município e o território, ele vai compreender a melhor forma de atender esse público, minimizar o possível de mutirões. Mutirões são importantes, mas a gente não pode deixar que a saúde dessas pessoas, esse acompanhamento, seja minimizado apenas para os mutirões. É preciso atentar também para as diversidades dentro do grupo beneficiário. As pessoas são diversas, os grupos são diversos. A gente precisa se atentar dentro das condicionalidades para considerar aquelas que são vulneráveis, aquelas que são sobrepostas, para garantir o mínimo, né, de equidade. As condicionalidades de saúde do programa não só apoiam diretamente a qualidade de vida dessas famílias, mas também fortalece o sistema de saúde pública, contribuindo para um país mais saudável, mas um país mais equitativo, com a quebra, né, dessas barreiras de acesso. Fortalecer também a articulação intersetorial, promovendo ações integradas para o cuidado e monitoramento dessas ações desenvolvidas no território, e utilizar as ferramentas disponíveis do sistema do Ministério da Saúde na APS. O sistema precisa ainda de melhorias, de qualificações? A gente sabe que sim, mas a gente entende que a gente tem um sistema potente, né, que pode ser, sim, trabalhado e que a gente garante com isso, né, que os dados sejam inseridos e validados. Como, por exemplo, o prontuário eletrônico. E aí eu vou encerrando aqui, são as referências que a gente traz, né, em relação aos estudos e de algumas outras questões que foram pontuadas na apresentação. Kátia, você quer complementar? Eu acho que vamos ouvir agora o Estado, né? Só colocar à disposição e a gente, de fato, entende o programa Bolsa Família como esta janela de oportunidade para a integralidade do cuidado, esta porta aberta para a promoção de direitos, cidadania, saúde, educação e assistência social, e para essa construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais saudável, né? Acho que os estudos apontam isso. Então, para nós é importante que hoje a gente quer depois dar continuidade a um processo de mãos dadas, né, construindo aí essa articulação interfederativa, sempre fortalecendo ela, Estado, município e nós da União, assim como a articulação intersetorial da saúde com assistência social com a educação. E aí colocamos à disposição para vocês, tá certo? Dando continuidade aqui, meu nome é Luzia Cristina, faço parte da Diretoria de Gestão do Cuidado aqui da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e vamos falar um pouquinho, né, sobre... A gente vai voltar à apresentação aqui agora, compartilhar para vocês, e a importância dos sistemas dentro de tudo isso que a gente falou aqui. Nós estamos falando o tempo todo, vocês ouviram as palavras mágicas aí, cuidado integral, integralidade da saúde, do cuidado. Então, como os sistemas SUS ajudam em coletar esse dado e mostrar que você está fazendo isso? Porque tudo que a gente faz, se a gente não registra, não aparece. Então, a gente vai trabalhar aqui com o ESUS, o Bolsa Família e o Sisvan, que vai mostrar como é que você consegue coletar esse dado e dar uma cara diferente para o seu município. Então, eu estou falando aqui também de recursos. Quando a gente está falando dentro do Bolsa Família, a gente está falando de financiamento da atenção primária, nós estamos falando do GBM, nós estamos falando de FAM. Esses recursos, para chegar até o seu município, precisa, né, estar registrado dentro do sistema do SUS. Para os recursos financeiros chegarem até o seu município, é necessário registrar os dados no sistema SUS. Então, precisa que você entenda que, no setor saúde, a informação deve ser entendida como um redutor de incertezas, instrumento para detectar focos prioritários,
conhecimento da realidade socioeconômica. Então, quando você coleta o dado, as equipes transformam em informação, né? Porque a gente vai analisar esses dados. Vocês viram aí várias pesquisas mostrando, olhando para os dados que vocês colocaram nos seus sistemas. Quando você coleta esse dado de forma correta, você consegue mostrar o seu município de uma outra forma, seus indicadores mudam. Parem de fazer ações dentro do seu município e não registrar, porque você faz o esforço e você não aparece, como eu digo, na rede SUS, na rede social dos sistemas do SUS. Então, a partir de agora, eu vou passar dica para que vocês lembrem-se, tem como registrar da melhor forma possível. E não é só os agentes de saúde, também faz parte desse grupo de profissionais a equipe da atenção primária, ok? Então, quando a gente está falando de integralidade do cuidado, nós estamos falando da equipe da atenção primária, não estou falando de agente de saúde apenas, ele é parte de uma equipe. E quando a gente está falando de coletar dados, nós estamos falando de coletar dados aqui de gestante, só aqui nessa palestra, que é gestante, criança, que perpassa por dentro da unidade, certo? Então, dependendo de como você coleta o dado, seu município vai aparecer assim ou assim. Verifique aí na tela. Como é que você quer que seu município apareça? Você precisa coletar esse dado da maneira mais correta, toda a equipe coletando o dado, vendo, usando a ferramenta de gestão que são os sistemas SUS, da melhor forma e ao seu favor, não contra. Quando a gente fala diretamente do sistema do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, nós temos 2 sistemas que podem coletar dado, né, dentro da atenção primária. Então, nós temos o ESUS, que é o sistema principal de você, que coleta dado, tudo que passa por dentro do ESUS forma indicadores para o financiamento do SUS, para o financiamento da atenção primária. Se o dado não passa por dentro desse sistema, você não consegue melhorar os seus indicadores e aparecer de uma forma melhor para o Estado, para o Ministério e para o seu próprio município. Mas também temos o próprio sistema do Bolsa Família. Digitou no sistema do Bolsa Família, o dado já está lá dentro, sua cobertura vai mudando sequencialmente de acordo com o que você vai digitando. Então, lá estão todas as perguntas. Para a criança, o que é que precisa? Peso e altura e vacinação em dia. Gestante, data da DUM, se está fazendo pré-natal em dia. Então, está tudo dentro de um sistema que você vai lá e digita e o sistema mostra se está ok ou não. Quando a gente pensa em usar o ESUS para fornecer dado para o Bolsa Família, a gente tem que estar atento, porque eu preciso validar esse dado. Como é que eu valido? Documentação, identificação, tudo ok, cadastro atualizado, porque senão o dado não migra para dentro do sistema Bolsa. Ou seja, temos 2 portas de entrada de dados, sendo que o programa do Bolsa Família, o programa do sistema de informação do Bolsa, consegue digitar o dado e o dado já está lá. No ESUS, não. O ESUS você precisa ter muita atenção, porque se tiver problema, se não validar, esse dado não vai para o outro lado. Tá certo? Eu vou contar aqui para vocês como você digitar da melhor forma possível esse dado passar por dentro do ESUS e chegar até o Bolsa de forma correta. E aí, você já conhece o sistema do Bolsa, está lá, vai abrir agora no dia 17. A vigência já começou desde o dia 1º. Então, tudo que você aprender dentro do ESUS, e se estiver correto, esse dado vai subir para o sistema do Bolsa. Então, não espere o papelzinho chegar, não espere o mapa chegar, não espere o programa do sistema do Bolsa Família abrir. Comece a atender por dentro do sistema SUS. Como ele já está lá, a criança já está passando por você. Então, comece logo a atender por lá, porque esse dado, se você fizer da forma correta, vai subir. Mas se você estiver usando o sistema do Bolsa, preste atenção. Antes de imprimir mapa, por favor, gente,
Vincule as famílias que chegaram novas. Faça o gerenciamento das suas unidades novas que acabaram de ficar no seu CENES. Faça essa arrumação da sua base antes de imprimir o mapa. Não saia rapidamente imprimindo o mapa, porque ele vai sair sem as informações arrumadas da forma adequada para que você consiga imprimir um mapa bom e mandar para os agentes e fazer busca ativa dessa população. Portanto, arrume sua base primeiro, para depois imprimir o mapa. Vai abrir no dia 17, você vai vincular as famílias a uma unidade de saúde, vai verificar se tem uma unidade de saúde nova que não está aparecendo no sistema, então você vai gerenciar esse estabelecimento de saúde, você vai vincular. Houve uma mudança dentro do seu município, os agentes saíram dessa unidade, foi para essa, para o CENES. Então, arrume sua base antes de imprimir mapa. Isso você ganha muito na hora do trabalho, quando você começar a acompanhar. Então, quando a gente está falando de condicionalidade de criança, estou aqui repetindo. As colegas do Ministério já falaram, mas estou repetindo, porque vocês esquecem que, para a criança, eu preciso de peso e altura, ou seja, estado nutricional das crianças menores de 7 anos, mas, olha aqui o maisinho, preciso também verificar a vacinação dessas crianças, se está ok. Se eu não juntar esses dois dados, você não consegue migrar esse dado para dentro do sistema Bolsa. Quando eu consigo colocar, não precisa ser na mesma data, mas eu verifiquei que aquela criança está com vacinação em dia, sim. Se não tiver, você vai pedir para vacinar e vai marcar sim. E peso e altura. Não precisa ser na mesma data. Se for na mesma data, melhor. Se não for na mesma data, não tem problema, que o sistema do Bolsa vai lá, pega os dois, forma o combo e migra para dentro do Bolsa Família. Portanto, minha gente, eu peço a vocês, quando falarem de criança, chegue lá no... Agora é o SOAP, né? Vocês lá na partezinha onde os profissionais de nível superior encontram esses campos já, os dois campos, peso e altura. Vacinação em dia, você vai marcar sim. Aí, com certeza, quase 100% de certeza, esse dado vai migrar e vai descer para o Bolsa e uma parte vai para o sistema Sisvan. Isso dependendo se você está com o seu cadastro atualizado, seu cartão SUS está ok, se tem CPF, porque senão, ó, não migra, tu é SUS e não migra para dentro do Bolsa, nem para dentro do Sisvan. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, meus amigos, é que se você faz isso no ESUS, você consegue, ó, passou pelo ESUS financiamento da atenção primária. Vocês viram aí que se você atende criança, Bolsa Família, ou idoso, BPC, faz uma ação de saúde, vocês viram que o financiamento aumenta. Então, se você passa por dentro do seu ESUS, financiamento, indicadores melhoram, vai ter financiamento do SUS melhorado. E vai ter o que mais? Se descer esse dado para o Bolsa Família, eu tenho o IGDN e tenho também, se ele for o dado estiver correto, vai para o Sisvan e eu tenho o quê? FAM, não é isso? A melhoria aí, ó, dinheiro, recursos humanos ou recursos financeiros entrando no seu município. Então, de novo, estou desenhando, minha gente, vacinação em dia e peso de altura. Quando você pega o agente, ele coloca lá o peso de altura no tablet dele somente e esquece que nós temos vacinação, verificar a vacinação desta criança, esse dado está incompleto. Se for só tablet do agente falando lá, vacinação em dia, vacinação em dia, vacinação em dia, ou, desculpa, peso de altura, a vacinação em dia não está marcada como sim, então esse dado não vai migrar. Tem que ser os dois juntos, não precisa ser na mesma data, mas a criança tem que estar verificada a vacinação e feito o peso de altura. Se for usando o tablet, somente o tablet, você não está fazendo cuidado integral, você está só cumprindo tabela, e também
esse dado não vai subir porque ele está incompleto, ok? Quando a gente pensar em criança, pense nisso. Passou por dentro do ESUS, temos 2 recursos que vão vir para o seu município, porque eu tenho financiamento e tenho o IGDM, que se o dado descer até o Bolsa Família, eu consigo, num momento só. Lembre-se, gente, o Ministério já nos falou que 85% das crianças transitam na vigência dentro da atenção primária, na unidade. Por que essa criança não consegue ser avaliada da forma correta, de forma integral, para que o dado suba tanto para o Bolsa como para o Sisvan? O que está acontecendo que eu não consigo fazer essa atenção e registrar da forma correta? Será que você está fazendo ação e não está registrando? Ou está registrando de forma incompleta? Verifique. Faça uma reunião e verifique como é que você está fazendo isso. E aí, para a gestante, né, nós já sabemos que precisamos colocar lá no ESUS a data da DU, informar que ela está gestante e, claro, gestante precisa de peso e altura. Não é obrigatório para o Bolsa, mas qual é o pré-natal? Qual é o pré-natal que não tem o estado nutricional daquela gestante? E vai uma dica, viu, minha gente? Faça o peso e altura na primeira consulta, porque quando você avisa ao sistema ESUS que ela está gestante e coloca os dados lá que são importantes para o sistema do Bolsa, o que acontece? O Ministério está toda hora olhando lá na base validada, buscando gestante. Se eu encontro a gestante sem peso e altura, esse dado não é obrigatório para o Bolsa, o Ministério vai lá e pega essa gestante e a gente não consegue colocar dentro do ESUS ou dentro do Bolsa, coloca lá o peso e altura. Você não consegue abrir mais esse dado. Mas se eu fizer na primeira consulta, na hora que eu identifico essa mulher que ela está gestante, coloco logo o peso e altura, quando o Ministério for lá buscar esse dado já está completo e consegue chegar do outro lado perfeito, da forma que tem que ser. Tá certo? E aí, o ESUS do seu município fornece dados para o sistema do Bolsa, você está usando essa ferramenta que médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas utilizam o tempo todo. E essa criança, a gente sabe que passa por dentro da sua unidade na vigência. Você está conseguindo usar esse sistema a seu favor, a favor do programa Bolsa Família, a favor dos indicadores da atenção primária? Então, olha aqui, ó, Bahia fez 77,78. São dados parciais, isso vai mudar um pouquinho. A cobertura de criança foi 65%. Temos mais ou menos 5 vigências parado aí em 65%. Foi aumentando, e aí começou a estabilizar em 65%. Cadê 35% dessas crianças estão perdidas aí, sem ser registradas, sem ser cuidadas? Ou está sendo cuidada e você não está registrando? Você está trabalhando e não está mostrando o seu trabalho. E a cobertura da gestante já é diferente. Aqui eu tenho 94% de cobertura de gestante no estado da Bahia. E aí vamos olhar como é que o seu sistema ESUS está ajudando. Veja, em termos de cobertura geral, o ESUS ajudou em torno de 44%. Podia ser mais, né, minha gente? Você está com o sistema o tempo todo ali na frente. Por que você não registra essa informação logo ali? Chegou a criança e você faz o dado completo e esse dado já vai subir. O seu ESUS tem margem para aumentar essa cobertura muito maior. A gente bater meta aí de 80%, 90% de cobertura geral. Olha aqui nossa criança, o pessoal do Ministério já falou aí, ó. Nosso ESUS, o ESUS Bahia, está ajudando o Bolsa Família em 15%. Essa criança passou pela sua unidade e você não coletou o dado de forma completa, por isso que o dado não foi do sistema do Bolsa. 15%, olha que margem imensa você tem para que seu ESUS possa ajudar o sistema do Bolsa, ajudar na sua cobertura do Bolsa. E gestante, a gente pode dizer, ó, tá bem, é o enfermeiro, o médico que está lá
atendendo, fazendo pré-natal, e eu consigo ver que esse dado está indo de forma muito melhor que o dado da criança. Então, vamos nos unir aí na ponta, que a gente vai conseguir melhorar essa captação de dados dentro do ESUS para que ele chegue até o famoso sistema do bolso. Então, temos como melhorar? Temos. Aprender a usar o sistema ESUS de uma forma que você registre o dado por completo e esse dado migre tanto para o ESUS, para o Bolsa Família. É muito sistema, viu, gente? Tanto para o Bolsa como para o Sisvan. E aí a pergunta que vocês que vão sentar aí e responder. Vou responder em equipe, viu? Por qual porta a criança acessou a atenção primária? Ela chegou pela nutrição? Ela chegou pela vacina? Ela chegou através do colo de uma mãe que está gestante e que está sendo atendida? Essa criança chegou até você pelo PSE? Chegou até você pelo Bolsa Família ou pela puericultura? Ou pelo um atendimento do dentista? Por que você não aproveitou e pegou essa criança e já fez o atendimento? Ah, Cris, eu não sei se é Bolsa Família. A criança não é Bolsa Família, a criança não é Sisvan, a criança é um munícipe, e se for Bolsa Família, é uma criança que tende a ser mais vulnerável. Então, por que você não fez um atendimento completo? Colocou no sistema e você já colocou tudo lá, que vai para o Bolsa, vai para o Sisvan, num momento só, num atendimento só. Não precisa, é do Bolsa, é com outra pessoa. Não, minha gente. Entrou a criança, cuidado integral, e você consegue anotar essas informações dentro do seu ESUS, usar um sistema só e aumentar a cobertura do Bolsa e do Sisvan. E a outra pergunta, minha gente, qual parte dessa criança você vai cuidar hoje? Você está aí na ponta. Qual pedaço dele você vai cuidar hoje? Cada um vai pegar um pedaço e aí vai ter o pessoal do Bolsa, tem o pessoal da Vigilância Alimentar e Nutricional, tem o dentista. Qual pedaço você vai cuidar? Ou vamos pegar essa criança por inteiro? A criança chega pela uma porta e ele vai ser cuidado por inteiro. Nós vamos colocar a informação por inteiro, porque assim você vai conseguir aumentar os indicadores, melhorar os indicadores do seu município, melhorar a Bolsa Família, melhorar a Sisvan, se você estiver atento na hora que essa criança chegar. Tá certo? A gente já está terminando aqui. Como é que esse dado, caminho desse dado de dentro do ESUS para o Bolsa e para o sistema Sisvan? Quando eu faço o dado por dentro do sistema ESUS, o que é que eu estou fazendo? Eu estou avisando para o meu sistema ESUS que estou atendendo uma criança Bolsa Família que melhora o meu financiamento da atenção primária, porque ele passou por dentro do meu sistema ESUS. Se eu verifiquei tudo, se eu fiz todas as informações, não botei só peso e altura, ou se não peso, ou se não altura, separadamente, vacinação eu esqueci. Se eu coloquei tudo, lembre-se, dentro do ESUS você tem que botar a vacinação em dia sim, para que o dado suba. Ele vai validar dentro de uma base, ele vai verificar todos os critérios do ESUS. Cartão SUS está ok, equipe está ok, ele vai verificar tudo. Se tudo estiver certo, ele vai para a base validada. Nessa base validada, o Ministério vai lá e pega o programa do Bolsa. Aí o que é que chega para você? IGDM. Melhora o seu IGDM. Passou por dentro do ESUS, financiamento da APS. Desceu para o Bolsa Família, IGDM. Desce para o Sisvan, FAM. Então, se você fizer um bom aproveitamento do seu ESUS, o que é que vai acontecer? Na hora que você atende aqui a criança, a gestante, esse dado, você está, como diz meu neto, pegando 2 dinheiros, 3 dinheiros. Então, vamos embora, minha gente. Use o seu ESUS, essa ferramenta potente que está na sua mão, para preencher os dados do Programa Bolsa Família e Sisvan. Quando eu faço isso, eu estou mostrando que minha ação é uma ação integral, um cuidado integral. Eu estou olhando essa criança
não só um pedaço, eu estou olhando ele por inteiro, ok? E, para finalizar, lembre-se, os sistemas próprios de vitamina A e ferro não existe mais. Agora, o sistema que existe é o ESUS. Você vai colocar o dado dentro do ESUS através da ficha de procedimentos. Então, muita gente fica perguntando, Cris, cadê o sistema? O sistema não está aberto. O sistema de vitamina A e ferro não existe mais. O que existe agora é você colocar o dado via ESUS, ok? Eu fui rápida, gente, por causa do horário. Precisou de informação sobre o sistema do Bolsa Família, SISVAN e SISCAN, Sistema de Informação do Câncer, Núcleo de Informação em Saúde, está aí o telefone, está o e-mail aí para você. Querem saber sobre ações de vigilância alimentar e nutricional, está aí, é com o pessoal da TAM, com as nutricionistas da TAM. Muito obrigada pela atenção. Estou encerrando aqui essa apresentação e disponibilizando para perguntas, caso for possível. A gente volta aqui parabenizando, né, a todas as palestrantes aqui, que foi uma aula, né? Vocês deram uma aula, porque foi várias pessoas aqui comentando, parabenizando a explanação, e temos uma quantidade bastante significativa de perguntas aqui. Vou fazer aqui 2 perguntas, né, para vocês irem respondendo, e aí a gente vai agilizando aqui o processo. A primeira pergunta é a seguinte, foi quando Maria estava apresentando, aí veio a pergunta, consulta de 6 a 7 com enfermeira ou com médico? A outra pergunta, quando o beneficiário já apresenta acompanhado pelo ESUS, né, o digitador não consegue mais vincular aquele beneficiário a seu agente e unidade correta? Quem poderia responder? Você pode repetir só a segunda, por gentileza? Sim. A segunda é o seguinte, quando o beneficiário já apresenta acompanhamento pelo ESUS, o digitador não consegue mais vincular aquele beneficiário a seu agente e unidade correta. Ela pergunta se está correto isso. Posso começar a responder, então? Pode sim, fica à vontade. Em relação à consulta, né? A consulta para o beneficiário, a consulta de pré-natal, que a condicionalidade requer é uma consulta. A primeira consulta que aquela gestante fizer por vigência já vai ser considerada como cumprimento da condicionalidade. Não importa se é pelo médico ou se é pelo enfermeiro. O importante é que a Cris trouxe isso muito bem, fazer o registro da data 1 e anotar peso e altura. Por quê? Porque aí o dado fica completo do primeiro atendimento e essa informação sobe. As demais consultas que ela fizer serão consultas de acompanhamento da qualidade do pré-natal e da saúde dessa mulher. Não está vinculada ao critério da condicionalidade. Na vigência seguinte, né, no segundo semestre, ela vai ter que novamente fazer a outra consulta, porque é consulta por vigência. Então, se ela tem a primeira vigência, a segunda vigência, tem que ter minimamente uma consulta na primeira vigência e uma consulta na segunda vigência. Não importa se é no início ou no final. Cris vai responder a segunda. Cris vai responder a segunda? Sim, eu vou responder a segunda. O que é que a pergunta foi, né? Depois, quando o beneficiário já apresenta acompanhamento pelo ESUS, ou seja, o sistema do Bolsa foi lá, pegou os dados do ESUS e trouxe, e esse dado você não pode mais mexer. Nesse momento, se essa criança está vinculada já, lembre-se que eu falei no início da nossa conversa, que antes de fazer a impressão dos mapas, vincule todas as famílias, todos os beneficiários à unidade de saúde e, se puder, ao agente. Se você colocar no agente, é melhor ainda, porque você já tem aquele grupo de familiares, de beneficiário naquela pessoa. Como esse dado veio do SUS, depois você pode vincular ele diretamente no seu, como é que diz?
no estabelecimento de saúde e depois no agente. Essa vinculação você vai fazendo durante o semestre inteiro. Quem está utilizando o sistema, e aí precisa, gente, temos 2 tipos de perfis do Bolsa Família. Esses 2 perfis, um é gestor do sistema e o outro é técnico municipal. Então, esse primeiro, ele consegue ver tudo, vinculação, ele consegue fazer, colocar no estabelecimento de saúde a amostra para a gente vincular as pessoas. Então, quem está como técnico de nível técnico municipal do Bolsa Família não consegue ver esses ícones, então ele não consegue fazer a vinculação. Mas quem tem essa senha maior consegue fazer isso tudo. Enquanto a gente está trabalhando, a gente está vinculando, está arrumando a nossa base, porque se a gente for tirar novamente o mapa, esse mapa já vai estar todo organizado. Arruma antes de imprimir, e esse mapa que você vai imprimir logo na primeira vigência, ele está lá, é o retrato daquele dia. Se você quer um mapa mais atualizado, você tem 1 mês depois, 2 meses depois, você pode tirar novamente o mapa, porque ele já vai pegar todas as informações de digitação e de... O Ministério já pegou mais dados lá do ESUS e já trouxe para dentro do sistema do Bolsa. Então, você pode vincular, sim, basta ter o perfil, né, necessário para fazer a vinculação. Olha, tem 2 perguntas. As perguntas aqui estão muito focadas em sistema, eu acredito que seja muito para a Cris, mas está aberto para todos responder. Essa informação no PEC sobre o beneficiário é um cruzamento de informações dos sistemas? Tem outra pergunta aqui. Quando o paciente já vem acompanhado do ESUS no PEC da unidade de saúde, nós digitadores não conseguimos editar ele mais, nem incluir ele na área do ACS correta, pois muitos usuários mudam de endereço e área. Eu acredito que aqui seja um comentário, uma pergunta. Então, se ele mudou de endereço ou mudou de área, aí vai ficar... Mas, mesmo assim, você consegue fazer vinculações. Você não consegue mudar o dado daquele que subiu do ESUS. Por exemplo, a gestante subiu bonitinha lá, dizendo que está gestante, tem data da DUM, está tudo ok para ela, mas você não fez o peso e altura, deixou para fazer na próxima consulta. Esse dado você não consegue mais mexer. Agora, se aquela mulher chegou e não está grávida, passou pela unidade e ninguém viu que ela está grávida, o agente foi lá, buscou essa mulher e disse que está grávida. Então, agora, neste caso, você tem como mexer nesse dado que está dizendo que a mulher não está grávida, gestante, não. Então, você consegue mexer e colocar dado. Dado de criança sempre sobe, se tiver tudo correto, subiu, você não consegue mais mexer do outro lado, porque ele só sobe, criança, só sobe quando está o dado total preenchido, que é peso e altura e vacinação de dia, sim. Prestar atenção, viu? Se você usar o ESUS, tem que estar com vacinação em dia, sim. Por questões de sistema, tem que estar com vacinação em dia, sim. Tá bom? Lá dentro do sistema do Bolsa, não. Você vai dizer, vacinação está em dia? É claro, né, que vocês vão vacinar, né? Mas a gente sabe que tem resistência por conta dos fake news. As pessoas estão muito ainda desorganizadas, porque foi uma pressão muito grande, mas a gente consegue, conversando com essa família, fazer a vacinação, né? Dentro do sistema do Bolsa, você consegue dizer que aquela criança não está com calendário vacinal em dia, mas dentro do ESUS você tem sempre que colocar sim, verificando a caderneta, mandando vacinar, porque se você botar não, vacinação em dia não, esse dado não vai para dentro do sistema do Bolsa, por questões de sistemas mesmo, tá certo? E realmente, durante a vigência, você encontra aí criança que estava numa unidade de saúde e que passou para outra, porque mudou, foi para Minha Casa Minha Vida, né? Isso, graças a Deus, subiu ali, foi para outro bairro. Não tem problema, o atendimento vai ser feito e depois você faz a vinculação, colocando ele dentro de uma nova configuração de estabelecimento de saúde e de agente, ok?
Tem outra pergunta aqui. No caso das crianças, Só um pouquinho, Viviane. É só um comentário em relação à questão de vacinação em dia, e algumas vezes é comum o erro de olhar para o cartão de vacina e ver que a dose daquela vacina, né, um exemplo, elas são 3 doses, eu ministrei 2, e aí, muitas vezes, erroneamente, eu faço uma avaliação dizendo que não está em dia. A vacinação em dia é a vacina que aquela criança precisou tomar. Se a dose, para que haja imunidade, precisa ser 3, 2, uma dose de reforço, não importa. O que vai importar é se aquele calendário está dizendo que ela tomou aquela vacina. A imunização dela não significa que a vacina não está em dia. Só para a gente tomar cuidado com isso. Eu gostaria de falar também uma coisa, eu vi aqui alguém falando de curso sobre o Bolsa Família. Lembra vocês que tem um curso no Nasus, está lá abertas as inscrições, tá? Pode colocar aí na internet, buscar a página do Nasus e procurar o curso do Sistema Bolsa Família. É importante você conhecer não é só sistema de informação, é toda a ação do programa do Bolsa Família. Você vai conhecer tudo sobre o programa e também você vai entender como esses dados migram de um lado para o outro. Então, é importante você fazer, porque é um conhecimento muito aprofundado, é um curso pequeno, mas você vai ter um monte de informação. Então, procure na Unasus, tem um curso lá, acho que são 40 horas, não é isso? 45 horas, muito bom. Pode assistir, que vai valer a pena. Foi aqui até lá. Maria da Guia colocou na apresentação. Tem 2 perguntas aqui que traz o seguinte. O sistema do SUS já identifica que o beneficiário é do Bolsa Família. Isso já não seria um pré-requisito para a migração? Ou, mesmo assim, precisa preencher o NIS, CPF e CNS? Porque, às vezes, o beneficiário não sabe esses dados. E mais uma, acho que complementando essa, como arrumar essa base antes de gerar os mapas? Então, minha gente, quando a gente fala de dados do ESUS, o dado subindo pelo ESUS, a gente entra nos critérios do ESUS. Para esse dado validar, precisa do quê? O cadastro atualizado, né? Precisamos ter todo aquele arcabouço de critérios do ESUS para esse dado subir e validar na base do ESUS. E isso vocês sabem aí, quem trabalha com ESUS sabe o que é que precisa para não perder. A nossa colega Maria da Guia já falou aí, cartão SUS que está só na base local e não está na base nacional. Não vai subir o dado, certo? Essa identificação que está lá no cadastro dele, se você colocou na hora do atendimento um cartão SUS que não é válido, o dado não vai subir. E agora a exigência do CPF. Então, preste atenção a essas informações de como esse dado chega até a base validada. Certo? Tem um microfone aberto aí. Pessoal, sente o microfone, por favor. Deve ser alguém que entrou agora. Continue, querida. Então, a segunda parte, qual foi mesmo? A segunda diz o seguinte. Só para me lembrar aí. Deixa eu ver aqui. Como arrumar essa base antes de gerar os mapas? Perfeito. Agora, no dia 17, pelo menos essa é a previsão, tá? Pode dar algum probleminha e a gente ter que esticar um pouco mais, mas a previsão do Ministério é que essa base, esse sistema, abra no dia 17. O que você puder coletar dentro do ESUS, já começa a coletar. Colete da forma correta, que esse dado, uma hora, vai chegar dentro do Bolsa. Mas o sistema do Bolsa vai abrir no dia 17. O que é que você faz? Abriu, respira a paz e começa a arrumar a sua base. Você precisa ter senha de gestor municipal do sistema do Bolsa. No Bolsa tem 2 tipos de perfis. Técnico municipal, você não vai conseguir ver essa
parte, esses ícones que fazem a vinculação, a arrumação que você precisa. Então, quem tem esse perfil gestor municipal do sistema do Bolsa, vai lá e vai arrumar com calma. Arrumou a base de dados, aí sim você imprime. E sempre vai ser o retrato do momento, daquele dia. A Cris chegou um candidato do ESUS e meu mapa não está faltando dado, os agentes estão reclamando. Tira outro mapa. Imprime outro mapa, porque o mapa sai, vocês imprimem uma vez só no semestre, aí fica difícil pegar esses dados que toda hora está entrando. Vocês mesmos estão registrando no Bolsa Família, o pessoal lá da ponta está registrando lá no ESUS, então, esse mapa o tempo todo está mudando. Então, existe lá ícones que você arruma a sua base, é só ter um perfil que mostre quem está com senha de técnico municipal, não vê esses ícones. Cris, eu faço tudo dentro do sistema, então você precisa ter senha de gestão municipal, tá certo? Se você só faz digitação, faz o acompanhamento lá, está registrando o que está lá no famoso mapa, aí tudo bem, mas se você vai arrumar mapa, vai ajeitar a sua base de dados, aí você precisa acertar com o perfil errado. Peça o perfil de gestão municipal, faça isso. O pessoal da atenção básica, o coordenador da atenção básica, geralmente tem esse poder para mexer nisso e colocar você como gestão municipal para você arrumar sua base e só assim depois você imprimir mapa, ok? Mais alguma pergunta? Tem aqui que pergunta o seguinte: os interesses das famílias. Anteriormente a gente alterava, hoje só no CAD único. E outra pergunta: o sistema particular, após pôr esses dados, sobe direto para o Ministério da Saúde? Não, sistema próprio. Tá bem? Tá. Então, nós, saúde, sistema do Bolsa ou sistema do ESUS, nós não mexemos nos dados da família. Só muda se a família for até o CAD único. Ah, o cidadão morreu, a família diminuiu, todo mundo fica com medo de ir lá fazer a troca lá para não mudar a configuração da família. E eles têm 2 anos para fazer essa mudança. Então, a gente vai orientar para fazer, mudou de endereço. Enquanto a família não for até o CAD único para fazer esse acerto, essa correção, você não consegue mudar o sistema do Bolsa. Então, nem no sistema do Bolsa, nem no ESUS, você consegue mexer no CAD único. Perfeito? Entendido isso? A outra coisa foi, eu acho que seria melhor a guia responder. A outra parte. Então, foi em relação aos dados, né, os dados que usa o sistema próprio, não é isso? Esses dados, eles precisam ser validados, há um processo, né, de avaliação, para ver se não vai, em relação às críticas, após essa avaliação, aí sim, esse dado vai subir. Se houver críticas, a gente devolve para o município vai fazer os ajustes, e aí sim o dado vai migrar. Algumas vezes pode acontecer dessas críticas não serem possíveis de solução. E aí, infelizmente, só na vigência seguinte. Tem mais uma pergunta aqui que traz o seguinte: no caso das crianças, é necessário consulta ou atendimento, ou pode ser acompanhamento com outros profissionais, ou só vacinação e dados nutricionais? A segunda: os mapas só vêm com o nome INIS? Não, aqui não é uma pergunta, aqui é uma colocação. Pode responder a primeira pergunta, por favor. Então, o acompanhamento da criança pode se dar pelo ACS, pode se dar por outro profissional, o médico, o enfermeiro, mas o que a gente traz de importante nesse momento é que não fique preso apenas aquele básico de pesar, medir
ver a situação vacinal e iniciado. O que, na verdade, a gente quer é que, minimamente, para essa criança, seja ofertado uma consulta. Pode ser uma consulta pelo médico? Pode. Pode ser uma consulta pelo enfermeiro? Pode. Que não necessariamente se restringe apenas a esse olhar mínimo de peso e altura. A gente quer que olhe para outros parâmetros, ver se essa criança ela precisa de um acompanhamento psicológico, se essa criança precisa de uma atenção para um outro tipo de especialidade. E aí é nesse momento que a gente diz que há um cuidado integral e não apenas minimamente esse dado restrito de peso e altura, que é o que diz a condicionalidade. Lembrando a todos que estão aqui que esse webinário vai ficar salvo e vai ficar no site do Telesaúde Bahia, que estão perguntando aqui no chat. Nós temos 2 perguntas aqui, a gente finaliza o nosso webinário e as pessoas que têm ainda alguma pergunta, buscam, né, as bases, os núcleos e também alguns contatos que possam tirar dúvidas. A gente tem aqui 2 perguntas que várias pessoas compartilharam. O município pode ter 2 pessoas como gestor municipal? E a outra pergunta a primeira e a segunda vigência vai até qual data? Geralmente não mostra no programa a data final. Sou nova e tenho essa dúvida. Tá. Então, em relação à vigência, né? A vigência, ela se inicia do dia 1º, a primeira vigência, do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho, tá? E aí, a data da abertura do sistema é que a gente tem uma data prévia, uma data prevista dentro de um calendário que a gente organiza, né, articula junto com o MDS, mas pode ser que esse calendário ele precise ser alterado essa data. Então, como a Cris colocou, a abertura está prevista para 17 de fevereiro, mas, né, pode haver necessidade de alterar essa data. Caso essa data seja alterada, a data de finalização da inserção do dado também sofre alteração. Então, ela pode passar, com certeza, para 15 de julho, 16, a gente não tem ainda essa data fechada. Assim como a segunda vigência. Fechou a primeira, a segunda, a coleta de dados da segunda, ela já se inicia. Mas a inserção do dado só vai ser possível na hora que abre o sistema, que a gente ainda, normalmente, é a partir de 1º de julho, até 31 de dezembro. O que eu queria só naquela parte que a Dagui colocou da importância de aproveitar a oportunidade que a criança vai, não se limitar a peso e altura e a vacinação, olhar, a gente também tem que estar atento e atentas, né, principalmente, às singularidades. A gente, por exemplo, a grande maioria das famílias beneficiárias, nós somos, se compõe, né, essa maioria, pessoas negras, e aí as crianças e as mães também. Então, como não olhar para essa criança e verificar se tem uma doença falciforme, se tem alguma outra questão? Nós não podemos perder essa oportunidade para verificar o que a gente tem chamado de sempre, janela de oportunidade para a integralidade do cuidado, porque isso é fundamental. Às vezes a criança está tendo uma diarreia e a gente não olha que determinante social é esse. Pensa sempre que foi alguma coisa que ela se alimentou. E às vezes não, ela mora num lugar que não tem saneamento básico. E que talvez seja a água daquele local que ela mora que ocasionou isso. E aí a gente precisa também fazer essas articulações intersetoriais, né, para que a gente possa, de fato, e aí a assistência social joga um papel importante. A Bahia é um estado enorme, né? E ela tem várias diferenças regionais. Se você estiver falando da Bahia na região sul, é uma coisa, a Bahia lá no norte vai ser outra, a Bahia no centro é outra. Às vezes, o próprio Salvador, se você pegar Salvador, que é a capital, ela também tem diferenças entre os bairros, e a gente precisa, né? Eu lembro de eu visitar a federação lá na Baixa da Égua e não tinha saneamento. Então, você não pode olhar para ali sem a perspectiva de ter. Eu lembro que a gente passou num filmezinho, né, numa das nossas oficinas,
e ele está também, a gente colocou lá no curso da UnaSUS, assim, pelo menos o link para quem quiser se aprofundar, que fala dos determinantes sociais e como eles agravam, porque a gente está falando de famílias em situações de vulnerabilidade. Às vezes a gente está falando, por exemplo, para aquela gestante, e a saúde bucal, gente, tem ficado invisível. E foi bom que a Cris falou um pouco disso ali naqueles, né, quando a Cris mostrou lá as possibilidades por onde a criança entrou. A saúde bucal é um dos lugares importantes. Às vezes a criança passou agora da fase da vacinação mais presente, né, que é de 0 a 2, e ainda tem uma faixa de 2 a 4, mas a saúde bucal está ali. E aí tem o programa Saúde na Escola. Então, acho que a gente precisa estar atento para essas oportunidades, essas janelas que tem de como é que essa criança chegou no nosso sistema único para a gente fazer, de fato, o cuidado integral delas, né? Acho que esse é um grande desafio para nós. Só pegando um dado importante também, quando eu estou falando de sistema, gente, o sistema recebe os dados da sua ação. Se a sua ação for integral, você vai pegar todos os dados necessários e anotar no sistema, tá? Se você faz a criança em pedaços, você vai botar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Para o sistema do Bolsa, para esse dado migrar de dentro do ESUS para o sistema do Bolsa, eu lembro que é naquela parte do PEC, na ficha de acompanhamento individual, porque ali tem tudo. Tem vacinação em dia, ok? Tem também o peso e altura e tem as outras coisas que você vai olhar dessa criança. Ali, só profissionais de nível superior conseguem ver essa parte. Profissional de nível médio não consegue ver essa parte. Mas aí eu estou dizendo, o agente não vai usar mais o tablet. O agente pode utilizar o tablet, colocar lá o peso e altura, porque ele vê o peso e altura, mas a unidade tem que estar lá, quando faz a consulta dessa criança, verificar a caderneta e colocar e registrar no sistema do ESUS que a vacinação está em dia, sim. Porque quando esses dois dados se encontrarem, pode ser datas diferentes. Só não pode assim. Faço hoje o peso, amanhã faço a altura. Não vai valer. Mas o agente está lá no tablet dele fazendo peso e altura, e dentro da unidade, qualquer profissional de nível superior coloca lá, olhou a caderneta, verificou se ele está ok ou não, vai lá, manda vacinar e coloca vacinação em dia. Esses dados, mesmo que separados, feito por dois agentes diferentes da atenção primária, esse dado vai se encontrar, o Ministério vai pegar e vai aproveitar esse dado dentro do Bolsa Família. Então, lembre-se, eu já ouvi o pessoal, o tablet não serve. Não serve sozinho. O tablet do agente não serve sozinho. Lembra? Estão falando de cuidado integral? Se eu só faço peso e altura e o resto, ok? Então, o tablet sozinho não serve. Tem que botar o tablet dentro da unidade, alguém tem que estar botando lá vacinação em dia, ok, vacinação em dia, ok. Tá bom? Lembre-se disso, esse dado com certeza tem uma probabilidade de subir com bastante, quase 100% de chegar até o outro lado. Só para finalizar, que eles estão insistindo em uma pergunta que acho que eles não ouviram a resposta, pessoal. Em relação à resposta sobre 2 pessoas, se pode ter 2 gestores no município, né? Como gestor municipal. Pode sim, olha, tanto o gestor municipal como técnico municipal pode ter várias pessoas com essa senha. Mas lembre-se, meus amores, lembre-se, como gestor municipal vê várias coisas do sistema, pode mexer, pode bagunçar um pouco o sistema. Então, quando você falar em gestor, veja as pessoas que sabem fazer essas alterações, conseguem modificar, fazer dentro do sistema essas modificações. Não é muito correto a gente espalhar essa senha de gestor para todo mundo para ficar mexendo no sistema, tá certo? Escolha as pessoas corretas para poder
arrumar a base de dados. E você pode, se você tem, por exemplo, um determinado sistema, município grande, tem 2, 3 pessoas com gestão municipal, perfil de gestão municipal, e o restante do grupo, digitadores, 10, 15 digitadores, como técnico municipal, que ele só vai fazer o acompanhamento, verificar mapas, essas coisas. Ok? E Cris, você trouxe, né, da quantidade de pessoas que podem estar acessando esse sistema, é importante pensar que essa senha, né, é uma senha de segurança, né, porque você está lidando com dados, e são dados nominais, né, de pessoas que não podem sair sendo divulgados de qualquer forma. É um cargo de confiança, né? É uma Então, responsabilidade é uma do gestor. responsabilidade, Né? exatamente. Então, acho que a Cris está dizendo assim, olha, depende do tamanho do seu município, você pode até ter 1 ou 2 ou 3, mas a responsabilidade daquela pessoa, ela é a responsabilidade institucional, ela vai responder por tudo que ela tiver. E aí, para digitar, obviamente, você pode ter um número maior de pessoas, porque aí você não vai estar mexendo nos dados. Acho que é um cuidado importante que Cris e da Guia está colocando aqui, mas é bom a gente resgatar que nós, gestores, somos responsáveis pelas nossas senhas. Então, a gente tem a responsabilidade institucional de responder por aquilo. Então, ter a pessoa correta, o técnico, o gestor correto, é estratégico, fundamental e obviamente, principalmente para o município que acessa nome e tudo, os cuidados todos que a lei nos coloca de responsabilidade, né? É importante a gente ter isso. Porque são vidas, não são números, né, Cris? São vidas, né? E a gente tem que tratar sempre com esse cuidado humano, né, das informações que ali estão. Essa Perfeito, Kátia. Eu lembro a vocês que todos os sistemas têm senha, não é isso? Dentro do sistema tem uma forma de ver quem está usando o sistema, ou seja, o sistema segue aquela pessoa, aquela senha. Se por acaso o município disser, alguém bagunçou minha base, nós temos como saber, porque todo o sistema segue, a gente chama de log, né? E sabe que hora que entrou, qual foi o perfil que entrou. Evitem pegar sua senha, que está ligada ao seu CPF, e dar para outra pessoa. Evite estar acessado lá, acessou o sistema e sai, deixa o sistema lá para qualquer pessoa mexer. Então, essa atenção, nós estamos trabalhando com um sistema que tem um nome, vocês sabem disso, não é SUS, é assim também. Então, cuidado na hora de fornecer um tipo de senha que vê o sistema como inteiro. Eu só coloco que, às vezes, o digitador faz tudo. E a pessoa botou ele só como técnico municipal e ele não tem acesso para ver justamente onde ele mexe com a base, onde ele arruma a base dele. Se o digitador faz tudo, ele tem que ter o perfil maior para poder vincular, para poder gerenciar o estabelecimento de saúde, preparar o mapa e imprimir o mapa. Ou alguém que tenha senha maior, faça esse papel e o digitador vai lá imprimir o mapa. Lembre-se, existe uma lei de proteção de dados. Então, quando você está acessando, usando uma senha, você está, como é que diz, sob a égide dessa lei, tá bom? Perfeito. Vou passar agora para a Vanessa, né, para trazer as informações e a gente finalizar aqui nossa web de hoje, deixando aberto para a Kátia e Maria da Guia também, se quiser fazer uma fala final. Obrigada, Vivi. Eu tenho certeza que nós estamos extasiados, né, de tanto conhecimento, munidos de informação para fazer uma excelente vigência, né, agora a primeira vigência de 2026. Vamos elevar os nossos dados, né, e mais do que isso, né, como Kátia falou, quando a gente tem números altos, significa que a gente atendeu muita gente, né, ofereceu acesso à saúde a muitas pessoas, né? E esse é o nosso propósito maior, oferecer saúde, né? Sempre lembrar do cuidado integral, né? Não, a gente não pode segregar esse indivíduo. O beneficiário do Bolsa Família é um usuário da atenção primária, né? E é um cidadão brasileiro protegido pela Constituição Federal.
Então, ele tem direito à saúde. É esse entendimento que a gente precisa ter. E por ser Bolsa Família, por ser beneficiário, ele é um público prioritário. Então, é assim que ele deve ser visto na unidade de saúde, e não com preconceito, né? Não com uma diferença, é o Bolsa Família. A gente tem que mudar, a gente tem que acolher, é o Bolsa Família, então vamos acolher. Né? Então, eu deixo essa mensagem agradecendo muitíssimo a participação de Kátia e de Maria, né, e toda a equipe que está aí nos bastidores, as nossas parceiras do Ministério, reforçar sobre o curso na plataforma UnaSUS. A gente teve muitas dúvidas aqui no chat, não temos condição de responder todas, né? Então, tem os nossos e-mails também, que a gente pode colaborar nas respostas, mas o curso da UnaSUS ele é uma importante ferramenta para deixar esse profissional qualificado no atendimento ao beneficiário do Bolsa Família, né? O conhecimento liberta, né? Então, o profissional que se apropriar desse curso, se apropriar dessas informações, vai conseguir, né, primeiro tirar a vida dos olhos, né, e olhar esse indivíduo de outra maneira, né? Então, é isso que a gente espera, tá? Muito obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui conosco também nessa tarde. Obrigada, Telesaúde, né, por ajudar a gente nessa transmissão. A gente tem um calendário de webs palestras aí ao longo do ano, né? Então, tivemos essa hoje, né, aproveitando aí o início da primeira vigência. No segundo semestre, teremos novamente reforçando as informações a respeito das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família, né? Então, muito obrigada a todos. Maria. Por estar aqui com vocês. É muito bom sempre esses momentos, né? Quando a gente está próximo dos estados, está próximo dos municípios, é sempre motivo de melhora das nossas ações, de melhora no retorno, né? Daquilo que a gente leva para vocês como política de saúde. Dizer também que estamos à disposição. Temos um e-mail, né? Que eu acho que todo mundo já conhece, mas só para o e-mail do BFA, né, bfasaude@saude.gov.br. Essas dúvidas que vocês colocaram no chat e outras que podem surgir ao longo do acompanhamento dos beneficiários, vocês podem mandar para o nosso e-mail e a gente tenta, né, resolver e dar a devolutiva o mais rápido possível. Algumas vezes essa devolutiva ela demora um pouco, porque ela depende de outras áreas para a gente ter essa resposta, mas a gente está aqui à disposição, tanto de vocês aí nos municípios, como da equipe, né, do Estado. É sempre muito bom estar junto com a Cris, com a Vanessa, com a Márcia, tá? E é isso. Kátia. Também queria agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, fortalecendo o nosso trabalho intersetorial, interfederativo. É muito bom, como vocês mesmos já disseram, Cris, Vanessa, da Guia, né? E foi um aprendizado. É uma troca realmente. Eu gosto sempre de citar Josué de Castro na Geografia da Fome, que a gente coloca, e a gente saiu do mapa da fome novamente, e o Bolsa Família contribuiu muito para isso, quando diz que a fome é a expressão biológica das desigualdades sociológicas, e é verdade, né? E a gente está aqui para reduzir essas desigualdades, para promover a equidade, a saúde, com certeza é um dos caminhos, junto com a assistência e com a educação, que contribuem para isso. A gente vê pelas pesquisas, pelos estudos. Então, gratidão imensa por essa tarde aqui conjunta e continuemos fortalecendo o nosso trabalho, que a gente sabe que a gente está promovendo saúde, educação, cidadania, respeito, né? E é isso que nós queremos com o nosso país e com a nossa população. Obrigada por estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, todos aqui estão aplaudindo, né? A gente teve um número bastante significativo aqui nessa sala que a gente está agora. E a gente agradece a Maria, a Kátia, a Cris Gomes, a Vanessa e a toda a equipe aqui da Diretoria de Gestão, né? Aqui da DGC, e a vocês aí do Ministério da Saúde. E Telesaúde está aqui aberto, né, para qualquer oferta que vocês quiserem oferecer aqui para o Estado, e não só para o Estado, para o nosso Brasil também, tá bom?
Obrigada a todos e uma boa tarde a todos.